soberba, preguiça, gula, luxúria e avareza têm acompanhado a humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Cada um de nós está sujeito a ser dominado por esses vícios, e ao longo da história, muitos pensadores têm abordado essa realidade. Os vícios despertam nosso lado irracional, seduzem-nos, obscurecem nosso entendimento e nos levam a ceder às paixões mais baixas do ser humano. Eles chegam até a subjugar a razão, fazendo-nos tentar convencer a nós mesmos de que o vício é algo positivo, ou, pelo menos, não tão prejudicial como se poderia pensar. O estoicismo se destaca como uma doutrina especialmente crítica em relação aos vícios. Os estoicos acreditam que os vícios anulam a razão e a liberdade do ser humano, transformando-o em algo semelhante a um animal, subjugado por seus instintos e desejos. Vale lembrar que a filosofia estoica é um constante cultivo da virtude, a qual é um hábito racional que nos afasta dos vícios e nos conduz a uma vida plena e feliz. Como muitos já experimentaram, os vícios nos deixam profundamente infelizes, parecem nos satisfazer plenamente, mas essa satisfação é efêmera e temporária. Quando ela se dissipa, só nos resta sofrimento, angústia e infelicidade. O vício pode parecer nos completar, mas, na realidade, esvazia-nos, deixando uma ferida na alma que somente a virtude pode curar. Marco Aurélio, por exemplo, afirmava que o vício é seu próprio castigo e está ligado à sua própria destruição. E é isso, de forma cênica, podemos acrescentar que o vício é o inimigo mais poderoso que alguém pode enfrentar. No entanto, a virtude se apresenta como a melhor defesa contra ele. Neste vídeo, meu objetivo é auxiliar você a se tornar o mestre de si mesmo, a controlar os seus vícios e, em última análise, a ser mais virtuoso e feliz. Para isso, dividirei o vídeo em duas partes. Primeiramente, vou explicar o que o vício representa para um estoico. Em seguida, oferecerei 10 conselhos para combater o vício por meio da virtude. No estoicismo, o vício é considerado um comportamento moralmente incorreto e prejudicial para aquele que o pratica. É uma aflição da alma que distorce o julgamento racional, inclinando-se para o apetite e acaba provocando sofrimento, minando a paz interior e a serenidade. Exemplos de vícios, como conhecemos, incluem a vaidade, a ira, o medo, a luxúria, a avareza, a gula, entre outros. Marco Aurélio explora com maestria a natureza desses desvios da alma, destacando: o primeiro e maior vício é a ignorância, o segundo é a falta de autodomínio. Inicialmente, o vício é um resultado de um erro de julgamento, derivado do mau exercício da virtude da sabedoria. Quando nos tornamos vítimas do vício, nosso entendimento assume duas alternativas. Ou ele identifica o que é verdadeiramente mal como sendo um bem, ou reconhece o mal, mas tenta nos convencer de que é um bem. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O entendimento fica obscurecido e distorcido, e a razão cede lugar ao erro. Essa turbidez no entendimento abre caminho para o prazer e o desejo, privilegiando a satisfação momentânea em detrimento da verdadeira felicidade. Aqueles que se entregam aos vícios renunciam à razão, que é o que nos define como seres humanos, e tornam-se escravos de suas paixões, comportamento mais característico de animais. Essa entrega ao vício revela uma clara falta de amor próprio e de consideração pela humanidade. Além de nos aproximar de nosso lado animal, o vício nos torna dependentes e manipuláveis, transformando-nos em escravos de nossas próprias paixões. Isso anula nossa liberdade e nos torna incapazes de escolher entre uma ação ou outra. Prisioneiros do vício, tornamo-nos suscetíveis a ser manipulados por outros, explorando nossas fraquezas. Marco Aurélio enfatiza que, após o erro da ignorância, o vício revela o erro da falta de autodomínio. Nesse estado, a razão se confunde e cede lugar ao prazer, perdendo a capacidade de controlar as paixões e direcioná-las para a virtude. Os desejos e a virtude, segundo os estoicos, são incompatíveis. Portanto, os vícios que priorizam os desejos e afastam a virtude nos distanciam tanto da serenidade quanto da vida feliz, que são os objetos pelos quais todo ser humano deve se orientar. No entanto, não devemos pensar que cair em um vício significa cair em um erro irreparável do qual não podemos sair. Pelo contrário, como dizia Sêneca,
A melhor cura para o vício é a virtude. Portanto, de acordo com o estoicismo, é essencial lutar diariamente para praticar a virtude. Devemos esforçar-nos para sermos mais racionais, serenos e gradualmente renunciar aos vícios, alcançando o autodomínio. Embora seja uma tarefa desafiadora, corresponde a um objetivo grandioso, como a verdadeira felicidade. Se a plena felicidade fosse fácil de alcançar, não seria tão maravilhosa nem valiosa. Se você pensa como os estoicos, é provável que concorde com essas ideias. No entanto, você pode estar se perguntando: como posso efetivamente vencer os vícios em meu dia a dia? Por onde devo começar? É a isso que dedico a segunda parte deste vídeo, na qual oferecerei alguns conselhos para combater a tirania dos vícios e cultivar a virtude. Primeiro conselho: conheça a si mesmo. Para lutar contra algo, é essencial saber contra o que estamos lutando. Reserve um momento para refletir cuidadosamente sobre quais são suas fraquezas e vícios. Todos nós somos conscientes deles, pois eles estão relacionados à nossa agitação e infelicidade. Reconhecer os vícios, como avareza, luxúria, gula e egoísmo, é fundamental e deve estar claro o que você deseja combater. Segundo conselho: esteja ciente do desafio. Saiba que superar os vícios é uma jornada longa e difícil. Os vícios estão profundamente arraigados em nossos corações. É provável que você recaia neles ao longo do caminho, e isso é natural. O importante é não desistir, é sempre retomar a luta para abandoná-los. Com persistência, certamente chegará o dia em que você os terá superado completamente. Terceiro conselho: determine sua motivação. Reflita sobre os valiosos motivos que o levaram a querer abandonar o vício. Embora o principal seja buscar mais felicidade, cada pessoa terá motivos particulares, como economizar dinheiro, cuidar da saúde ou ter relações humanas melhores. Mantenha esses motivos em mente, especialmente nos momentos difíceis. Lembre-se de que esses motivos são infinitamente mais valiosos e merecem muito mais atenção do que os vícios nos quais você caiu. Quarto conselho: estabeleça metas realistas. Defina um objetivo desafiador, mas alcançável. Não deve ser muito fácil nem impossível. É importante perceber que vencer o vício exigirá esforço constante e progressivo. Quinto conselho: comece progressivamente. Se você está profundamente envolvido no vício, comece aos poucos. Não é necessário abandoná-lo de uma vez. Estabeleça metas progressivas a cada dia, semana ou mês. Assim como as formigas constroem montanhas grão por grão, a virtude também é construída por meio de um esforço constante no controle dos vícios. Sexto conselho: evite situações de risco. Se você conhece seus vícios e fraquezas e está determinado a superá-los, evite a todo custo as situações que possam levá-la a cair novamente nesses vícios. Isso pode exigir a modificação de hábitos e ambientes para evitar tentações. Lembre-se de que todo sacrifício vale a pena. Sétimo conselho: afaste-se daqueles que incentivam o vício. Aqueles que genuinamente se preocupam com seu bem-estar desejam o melhor para você. O vício é prejudicial e conduz à infelicidade. Então, quem o encoraja não está preocupado com sua virtude e verdadeira felicidade. Embora possa parecer difícil, você precisa se afastar daqueles que o levam ao vício. Caso contrário, ambos serão prejudicados. Abandone relacionamentos que você sabe no fundo não são benéficos para nenhum dos envolvidos. Oitavo conselho: pedir ajuda. É fundamental reconhecer que não precisamos enfrentar nossos problemas sozinhos. Buscar a ajuda de outras pessoas é uma abordagem sensata e valiosa para superar os vícios. Amigos, familiares, profissionais e até mesmo filósofos podem oferecer insights, orientação e apoio durante o processo de superação. Compartilhar experiências e aprender com os outros pode ser extremamente enriquecedor e encorajador. Nono conselho: internalizar a diferença entre prazer momentâneo e satisfação plena. Essa reflexão é essencial para manter o foco na busca da virtude e na superação dos vícios. Muitas vezes, os vícios oferecem um prazer momentâneo, mas que é efêmero e superficial. Em contraste, a satisfação plena que surge da superação dos vícios e da prática da virtude traz uma alegria mais profunda e duradoura, acompanhado de serenidade e contentamento genuínos. Essa compreensão ajuda a manter a motivação
para resistir às tentações dos vícios. Ambos os pontos destacados destacam a importância de um processo gradual de transformação pessoal e a necessidade de cultivar uma mentalidade resiliente e voltada para o crescimento. Se você tiver mais perguntas ou desejar discutir outros aspectos, estou à disposição para ajudar. Os vícios não apenas afetam a pessoa que está envolvida neles, mas também têm um impacto negativo em seu bem-estar emocional e espiritual, bem como nas relações com os outros. Além disso, ressalta a importância de buscar o bem e a virtude, não apenas como uma busca pessoal, mas também como um serviço à sociedade e ao mundo.